O restaurante, ele tem uma... normalmente, não é de lei, né? Não é generalizando, ele tem uma vida útil mais longa. Então, acho que como business, ele acaba sendo uma coisa que atrai mais. Claro, você fala isso, mas tem exceções para todos. Então, a gente tem, por exemplo, a BC existe há 10 anos, é uma boate. E ela vai super bem até hoje, né? Réveillon de Carneiros, é um evento. Ele tem 5 anos, está cada vez subindo cada vez mais. Mas eu sempre tive uma afinidade muito forte com o restaurante. Acho que eu, tendo vivido em Nova York 12 anos e detalhe, né? Eu trabalhei de bartender, mas eu adorava o que eu fazia, eu bebia toda noite. e o dinheiro que eu ganhava, eu saía e ia para restaurante e para mais boate. Então, acho que foi um período muito importante que eu nunca imaginei na época, que acabou me dando muita referência, né? Referência e conhecendo os dois lados. Então, tanto o lado de quem trabalha no restaurante e bar, quanto o lado de cliente. E o lado de cliente em Nova York é tudo muito, né, muito perfeito. E acho que quando eu comecei a mexer em restaurante aqui no Brasil, eu senti uma afinidade maior. Engraçado que eu sou meio dividido dos dois, e o Bagatelle é exatamente um equilíbrio dos dois. Ele é um pouco restaurante e um pouco festa. E é ali que eu fiquei um maior período durante a holding, que eu operei a holding. Então, até voltando à sua pergunta, Bebel, eu esqueci. Negócio próprio. Comecei a falar, falei a história. Quem já tacou de perguntas uma atrás da outra, né? Então, assim, o que aconteceu? Na pandemia, eu já estava operando as marcas faziam, acho que 7 ou 8 anos que a holding existia. E eu já estava com essa vontade de fazer coisa própria, porque para mim a holding ela foi uma oportunidade de fazer muita coisa versátil. A gente fez de tudo, desde festa a restaurante japonês, a restaurante italiano, francês, enfim, eu adquiri muita experiência como empresário. E aí o que eu não tinha de expertise no começo, que era mais a parte de back-office e administrativo, eu acabei adquirindo esse know-how nesses 8 anos. Então eu me sentia mais pronto para começar a fazer tudo sozinho. E acho que uma parte que sempre me frustrava um pouco é essa coisa de ter muito sócio. E quando você tem muito sócio, você não tem total autonomia do negócio. Então, acho que foi daí que eu comecei a ter esse desejo de voltar a fazer as coisas sozinho. E aí, na pandemia, surgiu que, tipo, você acabou pensando na vida, ficou 2 anos ali pensando, remoendo, e aí eu tive a decisão final de realmente sair da operação, continuo de sócio da holding e ajudo no que precisar, mas resolvi fazer projetos próprios. Legal, e aí o Flora é o seu bebê mais novo? Flora é o bebê mais novo, o Flora acho que foi o primeiro que eu consegui ter 100% de autonomia e o resultado tem sido incrível, então tenho muito carinho por ele. O Nextdoor também. O Nextdoor hoje a gente até tem um vínculo com a 55, que ela acaba fazendo o back-office dessa empresa, mas eu consegui fazer com muita autonomia esse projeto também. Que é lindo, gente. Outro projeto para vocês conhecerem, que, né, é uma delicadeza, o ambiente é lindo. Os dois são incríveis. Os drinks são incríveis, o bar é maravilhoso, música boa. Obrigado. E vou até perguntar agora, quando você abriu tanto o Flora quanto o Nextdoor, houve uma pesquisa do que, tipo, o que tá precisando na Noite de São Paulo, o que a gente quer trazer, como que é feito esse processo? Então, cada projeto é um caso, porque eu acho que o espaço tem que conversar com a gente, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa e a gente vai atrás dela, tipo, tem um projeto em mente que eu acho que daria super certo em São Paulo. Aí eu corro atrás de um ponto que vai casar com ele. O caso do Flora e o Nextdoor foram oportunidades que surgiram para mim. Por quê? Na pandemia, o Flora, na verdade, ele era um Bottega Bernaca, ele era o Bottega Due, e na pandemia a gente tinha um Bottega Bernaca na frente do outro, só que tava metade do movimento e o custo continuava igual. Aí a gente optou por fechar um deles, a gente fechou o Due, até porque eu já tinha fechado o do Iguatemi, então a gente falou, putz, vamos fechar isso aqui, a gente leva todo o staff para lá, aproveita tudo que a gente já tem no Bottega, e a gente ia vender aquele ponto no mercado. Só que eu gostava muito do ponto. Acho que ele já tinha uma essência charmosa, parece um vilarejo meio europeu e tal. Ele é bem peculiar, ele é comprido, tem um pé direito alto. Só que, e eu conhecia bem o espaço porque já era nosso. Então eu falei, putz, aqui
eu gosto muito do espaço, mas talvez não seja o melhor lugar para um restaurante. Se eu conseguisse transformar isso aqui um pouco mais de energia, tipo de bar, deixar ele um pouco mais sociável, aumentar um pouco mais a música e servir um coquetel, focar mais em alta coquetelaria, eu acho que funcionaria super. Então esse foi o processo de chegar no Flora. A primeira decisão foi transformar num bar. A segunda foi o que fazer com a fachada, que era uma fachada super estreita. Aí ela tem, acho que no máximo 1,80 m, 2 metros, uma coisa assim. Então você acaba, apesar de estar no jardim, você está na Paz de João Manuel com a Lorena, você acaba perdendo o passante. A pessoa que passa em frente, ela não vê o lugar, é muito estreito. Aí eu falei, putz, o que a gente consegue fazer para chamar atenção sem chamar atenção? Aí veio a ideia de fazer um speakeasy. Speakeasy é uma coisa que também eu sentia que faltava um pouco em São Paulo. Tinha no centro, tinha para outro público, tinha bastante em Pinheiros, mas ali no jardim estava um pouco em falta. E aí foi a ideia de transformar E por que da floricultura e o Flora? Porque a floricultura... Eu ia perguntar isso agora, mas e as flores? Então, as flores surgiu porque eu queria fazer um speakeasy, mas a ideia era abrir de brunch sábado e domingo. Então eu queria manter a luz natural na frente. Aí eu falei, putz, o que eu consigo fazer na fachada para parecer um outro empreendimento, só que sem tapar a luz? E aí veio a ideia da floricultura, e por isso o nome Flora. Não, que Uma delícia, graça, né? Que charme. Gostosíssimo. E o Next Door? E o Next Door também foi uma oportunidade, porque também na pandemia, tudo isso surgiu na pandemia. A BC, que ficava na bandeira paulista, na hora de negociar com o proprietário o aluguel, ela não conseguiu ter uma boa negociação e teve que sair de lá. E aí, como eu sou muito amigo do Jimmy, que você sabe que é o dono da marca, a gente tinha um espaço vazio no andar de cima da Mauri, e eu falei com ele, a gente chegou à conclusão que seria um bom encaixe para a BC estar perto do Bagatelle, do Bottega e tal, fazer todo um complexo ali de entretenimento. Só que era um espaço muito grande para a BC. A BC ela é famosa por ser uma boate pequena, super selecionada, bem nichada, e aí a gente falou, putz, o que a gente faz com todo esse tamanho? Aí veio a ideia do Jimmy, ele falou, vamos dividir no meio, a gente faz um bar aqui e deixa a boate do lado. Aí eu falei, putz, boa ideia, só que bar que a gente vai fazer, né? Aí eu comecei a abraçar a ideia, comecei a pensar, pegar referência, coisas que eu tinha visto lá fora, e o Next Door ele foi muito baseado numa coisa que eu sentia muita falta em São Paulo, que é a experiência do Soho House e do Socialista. O Soho House é um private members club, então você tem aquela exclusividade que combina com uma boate que nem a BC, só que mais do que ser um members club, ele é muito, ele consegue entregar ambientes muito aconchegantes. Charmosos, super, né? Charmosos. A outra referência que eu busquei muito em tentar entregar de energia no Next Door foi o Chiltern Firehouse de Londres. E são lugares que eu gosto de frequentar lá fora e eu sentia que não tinha aqui no Brasil ainda. E eu achava que... eu tinha certeza, na verdade, que ia ser um sucesso para esse público que já frequentava a BC. A outra coisa também foi de fazer um bar. O pessoal que frequenta a BC, por exemplo. A BC, por ser uma boate, ela tem opções mais limitadas de drinks, né? Você vai lá, você toma gin tônica e vodka energético, 90% do Não tem uísque com chá. Exato. Não tem uísque com chá, por exemplo. Gabriel adora uísque com chá, gente. Aliás, é maravilhoso. Eu não sei se a gente tem uísque com chá agora. Next Door eu fiquei confuso. Agora que você fez a propaganda, mas eu acho que o Aira na verdade, eles fazem quando a gente tá lá, quando né? Vocês estão lá, mas então vamos falar que a gente tem, né? E aí veio a ideia também de conseguir entregar um bar de alta coquetelaria para esse público, que era mais festeiro e estava acostumado com poucas opções de drinks durante a noite. A gente falou, putz, se fizer uma coisa no nível de alta coquetelaria que já tinha em São Paulo, mas eles estavam atendendo um outro público, acho que a gente consegue fisgar essa galera aqui também. E dito e feito, acabou sendo um sucesso também. Não, a primeira vez que a gente chegou lá à tarde, né, pra conhecer a casa. Exato, nem tava aberto. A gente já ficou encantada, gente, porque o ambiente é aconchegante, é lindo. E tem a parte do bar que é encantador, bem no meio. Conversa, né? Tipo, é muito fofo. Eu lembro que eu tirei uma foto lá e postei um monte de gente. Eu mandei pra você, mandando, que lugar é esse? E o nome também foi uma charada. Entra a sua parte de criatividade, a parte criativa vai no nome ou alguém ajudou aí? Agora nem lembro quem foi, acho que não fui eu. Foi alguém que sugeriu. Mas eu gostei muito do nome porque a ideia foi ser despretensioso. Então, como a gente já tinha um Bottega Bernaca, um Bagatelle,
um Grand Barbenac embaixo e uma BC, tudo no mesmo endereço, a gente falou, vamos fazer um puta bar e chamar de next door, tipo o vizinho, vai lá no vizinho, entendeu? Vou jantar aqui e vou no vizinho tomar um drink. E aí achei que encaixou muito bem. E aí tem uma outra curiosidade que acabou funcionando muito pro next door, que é o elevador na calçada. Tipo, é uma coisa muito estranha, né? Você fala... Mas é muito legal. É muito legal. É muito... Isso sim é muito speakeasy, né? As pessoas ficam, tipo... Exato, tem um elevador aqui. Minha foi me encontrar lá, mas é na porta do elevador. Você fica meio tipo, como assim? Exato. Você tem noção, no projeto, eu tinha uma placa com a logo do Nextdoor que deveria ir na frente do elevador. Mas... no decorrer ficou tão speakeasy o negócio que eu falei, será que precisa mesmo? Fica uma estranheza. Você pega até hoje grandes referências nova-iorquinas, né? Muito. Também, porque isso é muito Nova York, né? Muito. Porque, tipo, Nova York, você entra num lugar, quando você vê, você tá em outro lugar, aquelas cozinhas que você entra, tem um negocinho aqui que você acha que é um cachorro-quente. Aí você entra, você passa numa cozinha e de repente você entra num mega restaurante incrível, chiquérrimo, você fala assim, gente, de onde surgiu isso? É incrível. E assim, o Nextdoor tem essa coisa, você entra no elevador, pra onde eu vou? Aí sobe, tem um lugar lindíssimo. Com 2 ambientes. Exatamente. E agora a gente tá conseguindo operar o Nextdoor junto com as noites que tem BC. A gente tá levando ele até mais tarde, que era uma coisa que no começo era muito importante pra mim, separar bem a experiência dos dois. Porque senão você ia acabar virando... vou no Nextdoor o dia que a BC abre. Entendeu? Aí é só fortalecer esse dia. Aí eu falei, no começo eu falei, não, vamos separar bem. Aí a gente conseguiu trabalhar por pelo menos uns 6 meses. 6 meses não diria, até menos. 4 meses... uma experiência totalmente distinta da outra, então tinha entrada diferente, saída diferente, a pessoa que tava num não podia transicionar pro outro, era até um problema, porque todo mundo queria passar e tal, e a gente chegava ao ponto de tipo, o cara que tava fazendo esquenta no Nextdoor, queria entrar na boate, ele tinha que dar a volta no quarteirão, chovendo ou não, pra poder entrar na BC. Aí... começou a ter grandes problemas. A gente teve grandes problemas, era importante, acima de tudo, se estabelecer e ter vida própria. Eu acho que isso foi uma coisa que eu queria priorizar no Nextdoor. Uma vez feito, quando a gente percebeu que realmente tinha um público próprio, até tinha um pessoal fazendo esquenta para BC, mas as outras noites estavam tão fortes quanto, aí a gente ficou mais confortável em poder juntar a experiência. E aí cria um diferencial maior pra boate, né? Porque quantas boates você tem que tem um bar lindo, tipo meio secreto? Aí ele vira o bar secreto da boate, né? Então aí a experiência ficou bem diferenciada, mano.